A Organização Mundial da Saúde, OMS, define droga como toda e qualquer substância, natural ou sintética, administrada por qualquer via que provoca alterações no organismo. As drogas são substâncias que podem alterar a forma como a pessoa pensa, sente, age ou se comporta. As drogas podem ser classificadas em lícitas ou ilícitas. As drogas lícitas são aquelas liberadas por lei, como o álcool, o fumo e os medicamentos. Já as drogas ilícitas são aquelas proibidas por lei na sua produção ou comercialização, como a maconha, a cocaína e o crack. Embora existam drogas que são liberadas, como os medicamentos, eles não devem ser consumidos sem prescrição médica, pois estes podem causar danos à saúde do corpo quando não são bem controlados. Algumas drogas são fumadas, outras são cheiradas ou injetadas, mas também podem ser ingeridas. Todas as drogas provocam alterações no organismo e ao longo do tempo trazem prejuízos à saúde, que variam conforme o tempo, quantidade e potencial da droga, além do tipo de pessoa que consome, podendo deixar sequelas graves e levar até a morte em alguns casos. As drogas podem provocar ansiedade, medo, ataques de pânico, dificuldade de concentração, perda de raciocínio, dificuldade de aprendizagem, problemas de memória, incapacidade de reagir a uma emergência, reflexos comprometidos, irritabilidade, insônia, alucinações, entre outros prejuízos. O consumidor de drogas vai gradualmente ficando abatido, enfraquecido e com problemas crônicos de saúde, além de envelhecimento precoce. Há drogas que agem diretamente no sistema nervoso, principalmente no encéfalo, e são chamadas de drogas psicoativas ou psicotrópicas, também chamadas de narcóticos e entorpecentes. Esses tipos de drogas são classificadas em estimulantes, depressoras e perturbadoras. As drogas estimulantes aumentam a atividade do sistema nervoso central, principalmente o encéfalo, deixando o usuário elétrico e agitado, pois elas causam sensação de euforia e poder. Entre as principais estão a nicotina presente no tabaco, cigarro, narguilé, charuto ou cachimbo, e a cocaína e o crack. A cocaína é uma substância extraída da folha de coca, Erythroxylum coca. Essas drogas normalmente inibem a sensação de fome, cansaço e sono, provocando excitação e ansiedade. A fumaça do cigarro contém mais de 4.000 substâncias tóxicas que podem causar problemas em todo o corpo, principalmente pulmão e coração. No caso da cocaína e do crack, seus efeitos são muito intensos e pode gerar até paradas cardíacas. As drogas depressoras agem no encéfalo de forma a reduzir a sua atividade e concentração. A pessoa fica desatenta, sonolenta e com déficit de memória e de capacidade intelectual. Dependendo da dose, a pessoa pode ficar embriagada e inconsciente com sensação de torpor. Entre as principais drogas depressoras estão o álcool, diversos medicamentos como calmantes, tranquilizantes e xaropes e os inalantes como a cola de sapateiro, solventes, removedores e tintas. Apesar de o álcool ser considerado uma droga lícita, ela é proibida para menores de idade, pois seus efeitos sobre crianças e adolescentes são bem mais agressivos. Entre os efeitos causados pelo álcool estão a perda de coordenação motora, sensação de náuseas, podem provocar vômitos, dores de cabeça e perda de consciência quando em excesso. Seu uso prolongado traz problemas principalmente no fígado e em mulheres grávidas pode levar à má formação do feto ou aborto.
Também chamadas de alucinógenos, as drogas perturbadoras agem no encéfalo alterando sua atividade e causando alucinações e delírios através da percepção distorcida pelos órgãos dos sentidos. Entre elas estão a maconha, o êxtase e o LSD. A planta cannabis sativa é a responsável pela produção da maconha. Nela existe um princípio ativo que, quando fumado, provoca alterações na coordenação motora, na fala e no equilíbrio, provocando no indivíduo euforia, sonolência e risos esporádicos e sem motivos. O usuário, quando sob o efeito da maconha, fica com os olhos vermelhos e apresenta perda temporária do raciocínio. No longo prazo, essa droga causa problemas cardíacos, pulmonares, pânico e situações angustiantes. Já o LSD e o êxtase são drogas sintéticas produzidas em laboratórios. Entre seus efeitos estão alterações na percepção da realidade, sintomas de pânico, sensação de euforia e elevação da temperatura corporal. O uso contínuo traz problemas de memória e danos ao encéfalo. As drogas, no geral, causam problema no sistema nervoso, principalmente no encéfalo. Isso pode gerar falsas sensações ambientais que vão ocasionar em problemas sérios de saúde corporal. As drogas provocam um prazer imediato no usuário, que o faz desejar a sensação frequentemente até tornar-se dependente. Nesse caso, trata-se de um dependente químico. Mas como as drogas atuam no sistema nervoso? As drogas costumam agir nas sinapses neuronais, ocasionando na inibição dos neurotransmissores, quando as drogas são depressoras e ou no aumento da neurotransmissão se forem drogas estimulantes. Das duas formas, os prejuízos e danos cerebrais são incalculáveis no longo prazo. O neurotransmissor principal no efeito das drogas é a dopamina, causador da sensação de prazer. Pois com o tempo, as drogas de efeito estimulante, por exemplo, não conseguem fazer com que apenas os neurotransmissores sejam suficientes para garantir a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro nas sinapses. Esses desequilíbrios nas sinapses faz com que o usuário comece a desenvolver tolerância à droga, isto é, os efeitos passam a ser cada vez menores e a necessidade de efeitos mais fortes exigem maiores doses e com mais frequência, que por sua vez acarreta na dependência química. Nessa situação, se a droga for retirada totalmente do dependente químico, ele passa a sofrer da crise de abstinência, que traz como consequências dores pelo corpo, câimbras, febre, calafrios, diarreia, vômitos, crise de ansiedade e insônia. O usuário de drogas tem seu comportamento alterado e causa problemas entre os familiares e amigos que sofrem com isso, pois uma pessoa sob efeitos de drogas comete situações conflitantes como brigas, roubos, embaraços e até crimes para conseguir dinheiro ou a droga que consome. Isso afasta as pessoas de seu círculo social e de seu convívio, causando muitas vezes o distanciamento das pessoas da família do envolvido. O pior de tudo é que o dependente químico é consciente do transtorno que causa, porém já não consegue mudar mais, e isso também lhe traz muito sofrimento. Depois da euforia inicial, muitas drogas causam sensação de depressão, mais ou menos intensa de acordo com a dependência do usuário. Isso pode inclusive desencadear em suicídio ou mesmo na morte por overdose, que é o excesso de uso. Apesar de serem consideradas drogas legais para maiores de 18 anos, o álcool e o tabaco são responsáveis por muitos prejuízos na saúde e na sociedade como um todo. A bebida alcoólica, depois de ingerida, passa para o sangue e atinge todas as partes do corpo. Mesmo nas primeiras doses ou copos de cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, a pessoa já não está 100% consciente. O álcool atinge a sinapse do córtex cerebral e provoca uma sensação de euforia, que logo passa e se transforma em lapsos depressivos.
Assim, a pessoa começa a consumir mais para continuar sua sensação de euforia, de coragem e de exibição. Porém, aos poucos vai ficando desorientada, perde os reflexos e a coordenação motora começa a falhar, reduzindo a capacidade de julgar situações. Com o uso frequente, o fígado começa a ficar intoxicado, o coração enfraquece e o sistema nervoso fica comprometido. Os vômitos, náuseas e tontura são mais consistentes. Nesse caso, a pessoa já é um dependente de álcool e, na maioria das vezes, nem percebeu. Aos poucos, a pessoa começa a abusar no consumo e as recorrências de desmaio, conhecido como dormiu de bêbado, aumentam, podendo até necessitar de cuidados médicos. Quando o exagero é demasiado, atividades vitais podem ser comprometidas e levar a pessoa ao coma, parada respiratória e até na morte. A sociedade também sofre com o alcoolismo, pois acidentes de trânsito, brigas que evoluem para mortes, suicídios, crimes têm alta participação de pessoas alcoolizadas, assim como destruição de lares e sofrimento entre os familiares, além de outros dissabores. O cigarro também é uma droga que causa grave problema de saúde. Apesar de ser silencioso, o tabaco é o grande vilão de doenças pulmonares, problemas cardíacos, úlceras, tromboses, diabetes, leucemia e câncer. Um fumante tem cerca de 20 a 30 vezes mais chance de desenvolver as doenças antes citadas do que um não fumante. O cigarro destrói principalmente a célula do sistema imunológico presente no trato respiratório, da entrada do nariz até os brônquios nos pulmões. Além disso, as substâncias acumuladas do tabaco são responsáveis pela produção e acúmulo de muco nos pulmões, dificultando a respiração, que por sua vez causam uma tosse intermitente. Com isso, cada vez menos oxigênio é absorvido pelos pulmões e enviado para as células do corpo, que diminuem a produção de energia. Por isso que os fumantes têm aquela sensação de cansaço contínuo. Além disso, pessoas que convivem com fumantes têm grandes chances de desenvolver principalmente doenças dos pulmões, como bronquite, asma e enfisema pulmonar, entre outras enfermidades, na situação de fumantes passivos. Pois a fumaça inalada pelo fumante e solta próxima a não fumante contém enorme quantidade de gás carbônico e outras substâncias tóxicas. Portanto, pense nisso sempre que for fumar. Quem você ama pode estar pagando um preço muito alto pelo seu vício. É muito comum as pessoas se automedicarem por conta própria. Eu mesmo confesso que às vezes cometo esse deslize, mas receita de amigos, parentes e até de comerciais nas mídias sociais não garante a eficácia do tratamento e, pior ainda, pode te levar a um problema de saúde bem maior. Mesmo usando os genéricos Neosaldina, Dipirona e Aspirina, eles podem ser grandes vilões da sua saúde no longo prazo, portanto não se engane. O médico é a melhor pessoa para te receitar um medicamento. Lembrem-se, medicamentos também são drogas e você pode se tornar dependente deles. É fato que todo dependente químico é uma pessoa que precisa muito de ajuda, seja ela psicológica ou médica, mas é fato também que todos os envolvidos sofrem muito quando há um caso na família. A pessoa dependente pode até se curar do vício quando ajudada, mas as sequelas deixadas pelas drogas são irreversíveis, pois o sistema nervoso e a coordenação nervosa ficam comprometidos. Se você tem interesse em saber como o sistema nervoso funciona, não deixe de assistir também esses 2 vídeos que vão aparecer aqui na tela. Como o sistema nervoso é estruturado e a coordenação nervosa do corpo humano. Um abraço do professor Lisandro que te espera no próximo vídeo. Muito obrigado!